Boa noite, é uma bênção estarmos reunidos mais uma vez para adorar ao Senhor. Pense na seguinte questão: onde está a sua esperança? Onde está a sua alegria? E isso envolve muita reflexão e honestidade no seu coração para você entender onde está sua esperança e a sua alegria. Sua esperança está num crescimento financeiro, numa melhora da saúde. Sua alegria está em quê? Perceba na prática aquilo que traz alegria para você no dia a dia. O que é que traz alegria para você no seu dia a dia? Isso vai mostrar onde está o seu coração. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a mensagem é a de que o Senhor Jesus Cristo é a esperança e a alegria dos povos. Estamos estudando o livro do profeta Isaías e agora, capítulo 9 de Isaías, vamos ler do verso 1 ao verso 7. E vamos ver nesse texto que o Senhor Jesus é a esperança e a alegria dos povos. Isso não só para a igreja, isso para toda a humanidade. E aí, antes de ler o texto, você reflete nisso. Mas o povo brasileiro não está ligando muito para o que Jesus quer. E talvez nem o povo americano, e talvez nem as nações africanas, muito menos a China, ou outros países da Ásia. Parece que a Europa muito menos está preocupada com o que Jesus quer, com o plano do Senhor Jesus Cristo. Por que as nações não ligam para Jesus? E aí nós crentes acabamos pensando que Jesus é só para a igreja, Jesus é só para nós aqui. Não, Jesus é a esperança e a alegria de todos os povos. E as nações e pessoas que não têm o Senhor Jesus como sua esperança e a sua alegria, vão sofrer, porque infelizmente escolheram o caminho errado. Vamos ler Isaías 9, verso 1 até o versículo 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Jesus é a esperança e a alegria dos povos. Esse capítulo ainda está no contexto que nós estamos estudando no livro do profeta Isaías, desde que reiniciamos no capítulo 7. Anos atrás, nós estudamos do capítulo 1 até o capítulo 6, que foi um bloco do livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é dividido em dois grandes blocos, do 1 ao 40 e do 41 até o 66. E aí nós estamos estudando essa primeira parte, que é uma parte mais histórica do livro do profeta Isaías, mas que contém uma série de profecias de esperança. A gente chama oráculos de esperança. E esses oráculos do profeta trazem a esperança em quem? No Messias, o Salvador, o escolhido de Deus para trazer alegria e esperança para as nações, na vida eterna e no dia presente. E quem é este? É o Senhor Jesus Cristo.
E nós temos observado que em várias partes do livro do profeta Isaías, ele apresenta a situação difícil da guerra sírio-efraimita contra Judá. E é interessante hoje as notícias, a Síria está aí de novo no noticiário, caindo um regime opressor, os rebeldes tentando tomar, ou talvez os rebeldes que são os opressores e o outro nem tanto, a gente não sabe bem quem está oprimindo quem, talvez todos sejam opressores ali, não sei, não estou lá, mas o fato é que novamente a Síria está sofrendo, e o regime atual, não deixa de ser um tipo de ditadura, está caindo. E aqui nós vemos na Escritura a antiga Síria, aqui é século VII, na verdade século VIII a.C., o ministério de Isaías foi de 740 a 700 a.C., então século VIII ali, antes de Cristo, e o profeta Isaías estava alertando, no meio da guerra, Síria e Efraim, a ameaça da Assíria, também contra o reino de Judá, reino do sul, cujo rei é Acais, a gente tem estudado sobre isso, e o profeta, em vez de dar conselhos militares para o rei, ele está pregando a mensagem de Deus, uma mensagem de fé, uma mensagem de confiar no Senhor. Nós vimos no capítulo 7, do verso 1 ao 25, que a fé em Emanuel nos fortalece diante dos desafios. Então essa foi a mensagem do profeta: creia no Deus que vai vir em carne, porque é Ele que vai resolver essa questão militar. Deus se coloca como solução para o próprio rei Acaz, através do profeta Isaías, mas o rei não crê. Vimos no capítulo 8, do verso 1 ao 22, a fé no Senhor ela deve estar acima de tudo. O rei Acaz confiou mais na sua inteligência militar, confiou na sua aliança política com o reino da Assíria, que estava crescendo e dominando, se tornando um império daquele período, e não confiou no Senhor. E o molde é o mesmo para os dias de hoje. As nações não confiam em Deus, confiam no seu próprio poderio econômico-militar. As nações deveriam adorar e dar glórias a Deus, não o fazem, a gente não vê isso acontecendo. Parece até um absurdo eu dizer isso aqui, pastor, você está na época da Idade Média, né? Parece essas coisas, mas não. Todas as nações deveriam glorificar o nome do Senhor, que é o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dono de tudo, soberano sobre tudo, mas as nações não estão fazendo isso hoje de modo efetivo, e nem os seres humanos individualmente. Muitos de nós, inclusive os crentes em Jesus, confiam mais na sua inteligência, na sua força física, na sua habilidade numa determinada área, do que confiam no Senhor. E talvez esse seja um grande problema da igreja na modernidade. Que problema? Falta de fé. Não creem que o Senhor é o Todo-Poderoso, não acreditam na oração, não confiam na palavra de Deus, e cada um acaba vivendo do jeito que quer. Infelizmente, a igreja na modernidade, de modo geral, falando de igreja, dos crentes em Jesus espalhados pelo mundo, pelo menos o mundo ocidental, acabam vivendo um pouco assim. E é por isso que Isaías traz essa mensagem, que obviamente é de Deus, e que ele está dando para Judá. Só que essa mensagem do capítulo 9, ela especificamente não é para todo o Judá, é para o remanescente fiel, como nós vamos observar. Esse texto indica que Jesus é a esperança e a alegria dos povos. Vamos observar pelo menos 3 argumentos que o profeta apresenta aqui. Primeiro argumento é a promessa da luz, que é a esperança dos crentes. A luz é a esperança dos crentes. Olha Isaías capítulo 9, verso 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Obscuridade. Essa palavra se refere às trevas. Não sei se você notou, mas o capítulo 8, que nós estudamos há pouco aqui na igreja, do profeta Isaías, ele termina falando sobre trevas, sobre uma situação de necromancia, o povo buscando os videntes, a magia das trevas, confiando nas feitiçarias. Então, as trevas estavam tomando o reino de Judá. E isso, muito provavelmente, por conta da idolatria do rei Acais
e do sumo sacerdote. Lembra que Acais pediu ao sumo sacerdote para fazer uma cópia do altar de Damasco para adorar os deuses de Damasco no templo do Senhor. Então a idolatria estava tomando de conta, aí vem necromancia, consulta aos mortos, vidência e tantas outras coisas mais. Olha Isaías 8, 21, final do capítulo anterior, diz assim: passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos, e será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. E aqui no verso 1, ele fala exatamente o povo que estava na terra vivendo em obscuridade. Não vai continuar assim. Olha o verso 1. Não continuará a obscuridade. Vai ter um fim. Essa promessa é para o remanescente fiel. Essa promessa é para aqueles que são discípulos do profeta Isaías. É para os crentes de Judá que confiam na palavra de Deus e que esperam o Messias, o Salvador prometido. Observamos então, em Isaías capítulo 8, versículo 4, que terra é essa e que sinal é esse, como vai acabar essa obscuridade. Continuando a ler, o capítulo 9, verso 1, diz assim: Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. A terra de Zebulon e a terra de Naftali eram duas tribos que estavam ali bem demarcadas, que juntas formavam o que no Novo Testamento a gente chama de Galileia. Ela é chamada Galileia dos gentios porque quando a Assíria invadiu o reino do norte, o reino chamado Israel, fez com que muitos estrangeiros fossem morar nessas regiões e misturasse, muitas tribos com povos estrangeiros, e muitos israelitas foram levados cativos para a Assíria. Por isso chama Galileia dos gentios, das nações. É uma terra que foi bem misturada ali. Olha o que nós lemos em Isaías capítulo 8, versículo 4. Porque antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Então esse era o contexto. A guerra sírio-efraimita, a Assíria também iria invadir o reino do norte, Damasco e Samaria, que são as capitais, Damasco da Síria, Samaria de Israel, seriam invadidos e tudo aquilo seria tomado. Era um cenário de guerra, obscuridade, trevas, por conta da idolatria desses povos e, obviamente, porque não confiaram no Senhor. Mas Deus diz, não vai continuar esta obscuridade. As trevas do pecado, da feitiçaria, da necromancia, elas vão amenizar, assim como também o sofrimento do povo. Mas nós vamos observar no texto que o Senhor está falando daqueles que creem no Senhor, no Messias, no Senhor Jesus Cristo aqui. Olha, 2 Reis 15, 29, fala do cenário de guerra naquele período. 2 Reis 15, 29. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, a Abel-Bet-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Azor, a Gileade, e a Galileia, e toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Assíria. Então a Galileia foi tomada, Naftali também, várias outras cidades. O povo foi levado para a Assíria, certamente como escravos, e outras nações que foram invadidas pelo império da Assíria foram levados para aquela região. Daí dizer-se a Galileia dos gentios. Então, voltando ainda para Isaías 9:1, no final do verso diz, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar.
O caminho do mar aqui se refere à costa ocidental do Mar da Galileia. E o Mar da Galileia, no Antigo Testamento, também chamado Mar de Quinerete, era um mar fechado ali, ele era abastecido pelo Rio Jordão e depois desaguava para o Mar Morto, que de lá não saía mais para canto nenhum. Então, Galileia dos gentios, o Mar de Quinerete ou o Mar da Galileia seria um caminho glorioso além do Jordão. Por que seria um caminho glorioso? Verso 2, olha Isaías 9:2. Porque aquela região seria abençoada? Porque as trevas, a obscuridade, ela iria reduzir. Isaías 9:2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes luz. Então, viu grande luz, resplandeceu a luz. Ele está falando de uma luz que vem para trazer esperança para o povo que estava vivendo no meio de uma guerra e estava na iminente invasão do Império Assírio. Ainda não tinha invadido, mas logo, logo iria invadir. A esperança desse povo estava no futuro, na luz que viria para aquela região do Reino do Norte, especificamente a Galileia, que era parte do Reino do Norte. Em Isaías 8, 21 e 22, vimos que eles estavam oprimidos e famintos, e viviam em pecados de necromancia e de feitiçaria. Mas vai vir o momento em que virá grande luz. Em Isaías 7, verso 3, nós vimos o nome do primeiro filho de Isaías, um resto volverá. Esse filho se refere a um remanescente fiel. É uma pregação viva. O nome do primeiro filho de Isaías, um resto volverá, é uma mensagem encarnada. É a pregação da palavra de Deus feita carne ali, para mostrar que aqueles que são fiéis ao Senhor, que têm fé e confiam no Senhor, na sua palavra proferida pelo profeta, nas promessas sobre o Messias, este povo será preservado. Então esta luz, ela vai brilhar, e ela é para este povo, o remanescente fiel. Aqui, no contexto imediato de Isaías, havia um remanescente fiel. Havia os discípulos de Isaías. Haviam aqueles que ouviam a pregação do profeta e seguiam. Eram poucos. Esses poucos, eles seriam preservados, eles seriam abençoados e Deus cuidaria deles. Mas a grande parte da nação seria julgada por sua incredulidade, como vimos no capítulo 8. E vamos ver posteriormente no capítulo 9 e no capítulo 10. Então, olhe Isaías 8,16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, estes são os que seguem o Senhor e confiam no Senhor, têm a lei guardada, o testemunho guardado no seu coração. Isso foi uma profecia. Isaías capítulo 9, verso 1 e 2 é uma profecia que se cumpre literalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo nasceu e veio à terra, ele começou o seu ministério exatamente na Galileia. O milagre lá no casamento em Caná foi na Galileia. Nazaré ficava na Galileia. Cafarnaum era uma cidade onde Jesus pregou bastante, ficava na Galileia. Jesus constantemente estava pregando na Galileia. O que é que isso significa? A luz vinha da Galileia, era a luz para a salvação. Foi profetizado cerca de 700 anos antes de Cristo vir. E o Senhor Jesus Cristo, quando nasce, ele tem o seu ministério ali. Essa é a luz que ilumina as nações, que infelizmente, mais uma vez, rejeitaram essa luz. É por isso que João diz no capítulo 3, qual é a condenação dos homens? É porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a condenação. Amaram o pecado, escolheram o pecado e por isso foram condenados. Olha Mateus 4, verso 12, é o texto que fala do cumprimento desta profecia de Isaías capítulo 9. Diz assim Mateus 4, 12: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Essas duas cidades ficavam na Galileia.
situada à beira-mar, nas colinas de Zebulon e Naftali. Olha, terra de Zebulon, terra de Naftali, Cafarnaum ficava à beira-mar, o caminho do mar será glorioso, é o cumprimento da profecia de Isaías. Mas para deixar bem claro, verso 14, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, aqui se cumpre a profecia de Isaías 9. Essa profecia no Antigo Testamento, ela tinha uma função espiritual e social. Qual era a função? Dar esperança para o povo. Qual é a esperança para a nação de Judá e para Israel, a nação de Israel? A luz que vem iluminar no meio das trevas. Que luz é essa? É o Messias, é o Salvador que virá. A fé deles é que essa luz viria no futuro. E se eu crer nela, eu não somente terei a salvação por toda a eternidade, não serei condenado, e isso quem estava vivendo nessa época aqui de Isaías. Não serei condenado, serei salvo pela graça de Deus, mediante a fé no Salvador, que é esta luz, e além disso, o Senhor garante que vai me proteger no meio de tantas guerras e de tantos problemas, no período em que eu estou vivendo, se eu vivesse nessa época aqui. Percebe? Então a bênção do Senhor era exatamente o Senhor Jesus Cristo. Só que nessa época ninguém sabia que o nome do Salvador era Jesus. Aqui ele é visto como a luz. A luz, ela foi prometida aqui. Jesus é a luz do mundo. E nós, como discípulos dele, somos também. Porque refletimos a luz do Senhor Jesus através das nossas vidas. Observe então como o plano de Deus não foi criado na década passada. Esta igreja comemorou 60 anos este ano. E esta igreja não reinventou o Evangelho. E ela não está inventando coisa nova. A igreja tem a função de continuar o ministério do Senhor Jesus Cristo, de proclamar a luz que é o Senhor Jesus, de ser um luzeiro brilhando no meio das trevas. É a função da igreja, e por igreja, cada crente aqui presente tem esta função de brilhar. A luz que resplandeceu nas trevas da região da Galileia é o Senhor Jesus Cristo. E nós observamos vários textos no Novo Testamento em que Jesus realmente brilha a partir da Galileia. Para cumprir a profecia, o Senhor nasceu em Belém, tinha que cumprir a profecia, mas veio da Galileia, cresceu em Nazaré. Lá em Mateus 4, verso 23, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Olha que interessante, estamos estudando Isaías. Síria junto com Israel, reino do norte, em guerra contra Judá, e uma ameaça de invasão do Império Assírio. E está aqui no Novo Testamento Jesus, na Galileia, região do antigo reino de Israel, reino do norte, pregando o evangelho do reino e a mensagem de luz do Senhor Jesus, de salvação, da condenação dos pecados, a mensagem do reino de Deus chegou até a Síria. Ela toda ouviu, de alguma forma, a mensagem do Senhor Jesus Cristo ali. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, muitos da Síria ouviram, e muitos de outras regiões, além da Galileia, e certamente muitos creram no Senhor Jesus Cristo aqui. A luz saindo da Galileia, como profetizado lá em Isaías capítulo 9, verso 1. Olha ainda Mateus 15, 29, sobre esta profecia. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia.
Aí a gente volta para aquela expressão do versículo 1. Tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Olha, glorioso o caminho do mar. Jesus aqui junto ao mar da Galileia. E subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver que que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, e os coxos andavam, e os cegos viam, então glorificavam ao nome de Deus. A mensagem era pregada e os milagres eram feitos para que o povo entendesse. Não é uma mensagem vazia, ela é acompanhada do poder de Deus. Olha ainda Mateus capítulo 21, verso 11. E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Ele era conhecido por aqueles que ainda não tinham crido nele como o Senhor e Salvador, como um profeta da Galileia. Lá em Lucas 1, 26, diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então perceba que o casal José e Maria já estavam na Galileia, e mesmo Jesus nascendo em Belém, devido àquele contexto de perseguição e tentativa de impedir o seu nascimento, mesmo nascendo em Belém, ele volta para a Galileia, e da Galileia o evangelho parte no Novo Testamento para várias nações. O Senhor Jesus, após sua ressurreição, foi encontrar os discípulos aonde? Olha Mateus 26, 32. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. E Mateus 28, 7. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E em Mateus 28, Jesus preparando-se para ser assunto ao céu, já ressurreto, dando as últimas instruções aos seus discípulos, olha o que diz no verso 16, Mateus 28, 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Perceba então que o centro do ministério do Senhor Jesus foi na Galileia. Seus grandes milagres, ele foi a Jerusalém algumas vezes, mas ficou boa parte do tempo na Galileia, pregou também em Samaria, mas dali saiu a luz em boa parte do ministério do Senhor Jesus Cristo, e assim se cumpre esta profecia. A promessa da luz é a esperança dos crentes. Da mesma forma que foi na época de Isaías, num contexto totalmente diferente do nosso, mas a nossa esperança tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Independente da situação que você viva, do problema que você passe, da crise que você está enfrentando, mesmo que existam, e talvez existam, soluções no tempo presente, respostas terrenas, ou por médicos, ou por questões de trabalho, ou por várias outras áreas, a esperança sempre está no Senhor Jesus Cristo. Os crentes pensam assim. Aqueles que têm fé em Jesus vivem assim. Por isso confiam primeiro em Jesus e depois nas respostas terrestres. Quando eu falo respostas terrestres, é aquilo que nós usamos aqui na terra para resolver os nossos problemas. Devemos tentar resolver, devemos tentar ir atrás, devemos buscar ajuda quando possível, mas a nossa esperança sempre tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Porque as coisas aqui da terra falham, o Senhor Jesus nunca falha. E mesmo quando as coisas vão ruim e estão complicadas, o Senhor Jesus é quem nos garante. Ele é quem vai nos fazer valer, é Ele quem vai nos sustentar no meio da dificuldade, como sustentou o remanescente fiel no meio dessas guerras no tempo do profeta Isaías. Segundo argumento nesta profecia, para o fato de que o Senhor Jesus, Ele é a nossa esperança e alegria, e a esperança e a alegria dos povos. O segundo argumento é que a alegria do povo é a paz com Deus.
Deus está prometendo ao remanescente fiel, no meio da guerra: vocês terão paz comigo, eu vou trazer paz para vocês, crentes no Messias, no Salvador, no meu nome. Deus falando aqui nesta profecia, no meio de uma guerra. E é o que nós lemos em Isaías 9, verso 3. Olha aí na sua Bíblia, Isaías capítulo 9, versículo 3. Diz assim: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. No meio da guerra, Deus tem multiplicado a alegria desse povo. Parece contraditório, né? O rei Acais estava aflito. O rei Acais estava com medo, o rei Acais estava esperando uma investidura militar ali, por isso ele fez uma aliança com a Assíria, e deu vários tesouros ali para a Assíria. Veja que era uma situação de estarem oprimidos, famintos, passando por invasão militar. Jerusalém não tinha sido dominada, alguma parte de Judá também não, mas outra parte já tinha sido conquistada pelos assírios, e os sírios e Israel no norte estava tentando também invadir Judá. Perceba então que era um momento de crise e era um momento de dificuldade, mas no verso 3, Deus diz ao profeta: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. É possível você ser alegre no meio da dificuldade, é possível. É milagre de Deus, é sobrenatural, mas Deus age assim. Deus nos dá uma alegria a mais, que não vem de nós, vem do Senhor, quando a sua esperança está no Senhor Jesus Cristo, quando você confia em Jesus. Olha então o que diz no verso 4. O verso 4 diz assim, Isaías 9:4: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. 3 palavras difíceis aqui: o jugo, a vara e o cetro. O jugo prendia, a vara maltratava, machucava, açoitava, e o cetro era do governante que oprimia também. Então, o Senhor está dizendo que vai libertar o seu povo, muito parecido com Isaías 61, versículo 1, que fala também de libertar os aprisionados ali, literalmente falando, os algemados, os que estão em prisão, e aqui Deus está prometendo essa esperança de libertação da guerra e do conflito. Mas o Senhor fala isso para um resto volverá. Não esqueça, tudo está ligado, capítulo 7, 8 e 9. O Senhor está falando isso para o remanescente fiel, os crentes fiéis. Eles serão abençoados, porque a luz vai para eles. Eles são os que recebem a luz do Senhor. Os outros preferiram viver na obscuridade. Acais é um rei idólatra, e o sumo sacerdote também, e vão sofrer por conta de sua idolatria e pecado. E aqui ele compara o jugo, a vara e o cetro como no dia dos midianitas. No dia dos midianitas, no final do verso 4 aí, é uma referência ao episódio da famosa história de Gideão, lá em Juízes capítulo 7. Lembra dessa história? Gideão tinha que lutar contra os midianitas e os amalequitas apareceram também. Eram milhares de pessoas que não dava para contar. Gideão tinha um pequeno exército, comparado com os midianitas e amalequitas. Gideão tinha 32 mil pessoas, soldados, que já era difícil para ele ganhar a batalha com 32 mil soldados. O inimigo era muito mais poderoso. Mas eu quero que você entenda que o Senhor aqui, revelando ao profeta Isaías, está dizendo: vocês, remanescente fiel, eu vou tirar o jugo, eu vou tirar a vara e o cetro que oprime vocês. Eu vou cuidar de vocês. Vocês serão preservados. E é por isso que a gente acredita que as 10 tribos de Israel realmente foram preservadas, né, pelo menos em parte, do cativeiro. Por isso dá para contar a linhagem, né, dessas tribos. Mas o fato também marcante aqui é não só o opressor, como no dia dos midianitas, mas é o que Deus fez lá com Gideão. É meio que uma lição indireta para o rei Acais. O que Gideão fez confiando no Senhor, Acais não fez.
Ele não confiou em Deus. E olha que com Gideão foi muito mais severo. Gideão tinha 32 mil soldados. De cara Deus disse, manda embora 10 mil. Ficaram 22 mil. Deus disse, é muito. Vamos no ribeiro ali, estou parafraseando a história. Vamos no ribeiro ali, deixa o povo beber água, né? Aí quem bebe água, né, com atenção, né, pegando com a mão e olhando, esse vai para a batalha. Quem bebe água como um cachorro, né, no desespero e não olha o inimigo, esse aí não vai para a batalha. Lembrando que os primeiros 10 mil não ficaram porque eram covardes, né? Quem não quer ir para a batalha é covarde, pode voltar para casa. Eita, turma alegre, né? Turma animada voltou para casa. Dos 22 mil que foram para esse teste, só passaram quantos? 300. Milhares de midianitas e amalequitas num vale, Gideão com 300. É isso que Deus está querendo lembrar para o remanescente fiel. E indiretamente para o rei Acaz, que Acaz teve acesso a essas mensagens aqui de Isaías. Acaz deveria ter confiado no Senhor, e Deus nem limitou o exército de Acaz, como limitou o exército de Gideão. Percebe? E é a mesma coisa que Deus quer que nós pensemos e creiamos hoje. Tenha fé, mesmo quando as coisas elas estão difíceis por seu lado. Mesmo quando parece que você está do ldo perdedor. Você está perdendo, você está sofrendo. Parece que é aquela ideia, né? Senhor, como pode? Eu busco tanto a Ti e só levo lapada na vida, só dificuldade, só problema. Como pode? Quando as coisas estiverem assim, não se deprima. Não fique nervoso, né? Se acalme, não se assuste, não fique preocupado. O exemplo aqui do dia dos midianitas é um dos vários exemplos da Bíblia Sagrada em que o Senhor opera milagres com os mais fracos. E é por isso que lá em 2 Coríntios 12, a gente lê Paulo dizendo, quando sou fraco, então é que sou forte. Não é uma apologia à fraqueza e à mediocridade. Não é. Pelo contrário, em um certo sentido, para Deus tirar e Deus não tirou. E aquilo ajudou o apóstolo a ser mais humilde, a não ter soberba. Então, na vida é assim. Deus permite que tenhamos situações difíceis para nos ensinar alguma coisa, para nos moldar à semelhança de Jesus. E por causa do nosso pecado, natureza de pecado, nós só aprendemos as coisas na dificuldade. Infelizmente. Poderíamos aprender de uma maneira melhor. Poderíamos, mas parece que a gente não consegue, muitas vezes, né? Eu acho que todo ser humano passa pelas suas situações em que Deus vai lhe amoldar, lhe apertar, lhe mexer ali, para que você reconheça o seu pecado, ou para que você perceba que tem que melhorar nisso, melhorar naquilo, para perceber que você é tão pecador como as outras pessoas são pecadores, para você perceber que a igreja é um local de servos, não é um local de clientes, não temos clientes aqui na igreja, somos servos do Senhor Jesus, então todo mundo está servindo a todo mundo, lembra disso, né? A igreja é de servos do Senhor. No dia dos midianitas, foi aquela história lá de Gideão, eu separei aqui Juízes 7:12, só para a gente lembrar dessa história. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale. Eu falei só 2, mas tinham outros povos do Oriente. Cobriram o vale como gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Era muita gente. Não eram só 2 nações, eram várias nações do Oriente contra Israel. Isso é realmente assim, difícil. Como vencer uma batalha dessa, não é verdade? E aí quando você vai lá para Juízes 7:22, diz assim: ao soar das 300 trombetas, sim, o método de Deus de vencer a batalha foi único, né? Foi um método único, olha aí, ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial que fugiu, rumo de Zererá, até Bet-Sita, até os limites de... Agora, como?
Oh, obrigado. Só limpando para enxergar. Até os limites de Abel Meolá. Obrigado. Acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali e de Azé e de todo o Manassés foram convocados a perseguirem os midianitas. Eles levaram ali trombetas, né? Na verdade, trombetas e cântaros também, e ali tocaram as trombetas e o povo, o arraial, na verdade, o exército daqueles povos do Oriente se perturbaram e começaram a matar uns aos outros, depois começaram a fugir, ficaram atônitos ali. Acredito que o Senhor usou o exército, 300 soldados, mas de uma maneira sobrenatural para que Gideão vencesse a batalha. Olha ainda em Juízes, capítulo 7, verso 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, perdão, eu troquei, e 10.000 ficaram. Eu disse que 10.000 voltaram, né? Eu fui generoso, era 10.000 que eram covardes. Não, 22.000 que eram covardes, os que voltaram. Só sobraram 10.000 para a batalha, e dos 10.000, os 300. Veja que o Senhor, Ele quer ser glorificado nessas batalhas. Então, se o povo for com 32.000, não é muito. Israel pode pensar que eles venceram por causa deles. E a glória não vai ser minha, Deus dizendo. Deus, Ele merece, é digno de toda honra e de toda glória. Então vamos diminuir o contingente militar. Acaz devia ter o tipo de fé que Gideão teve aqui. Acaz, ele deveria confiar no Senhor, não fazer aliança com a Assíria e esperar o livramento de Deus, como seu filho fez, o rei Ezequias. Mas infelizmente, idolatria, incredulidade, feitiçaria nublaram sua visão e ele não teve sabedoria para confiar no Senhor. Olha Isaías novamente, capítulo 9, verso 5. Isaías 9, 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto do fogo. Então a batalha vai se extinguir para o remanescente fiel. Dois símbolos da batalha: a bota com que anda o guerreiro é um símbolo da batalha, e a veste revolvida em sangue é outro símbolo, a veste suja de sangue do guerreiro. Vão ser queimados. Ou seja, não vai ter mais batalha, pelo menos nesse contexto aqui. Mas certamente isso também é uma sugestão para o futuro, onde o Messias, o Salvador, vai acabar com todo tipo de guerra. É uma profecia para o tempo presente, mas também que vai ter cumprimento futuro. Então, remanescente fiel, Isaías está dizendo: Deus vai cuidar de vocês na guerra. Vocês vão ser preservados desta guerra e vão sobreviver. Por isso o nome, remanescente. Ele vai continuar vivo ali, aqueles que foram fiéis ao Senhor. E no futuro, o Messias, que a gente sabe que vem nos versos seguintes, uma promessa messiânica, uma profecia messiânica, a gente entende que no futuro o Messias também vai extirpar a guerra do mundo. Isso já foi visto no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 2, olha aí, Isaías capítulo 2, verso 1, quando o Messias, ele vai realmente trazer paz ao mundo. Palavra que vem em visão, veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Nesse momento, e nós entendemos que isso aqui provavelmente se refere ao período do milênio, do reino milenar de 1000 anos, redundantemente falando, do Senhor Jesus Cristo,
As nações da terra vão a Jerusalém para ouvir a pregação, para ouvir a palavra de Deus ali, apresentada em Jerusalém, certamente pelo Messias, pelo Salvador. Olha o que diz ainda o verso 4. Ele julgará os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado, as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Novamente falando da luz, pregada lá em Isaías 9, que é o Messias, que é o Senhor. Hoje, o mundo tem muitos focos de guerras e cada vez mais está aumentando. E está profetizado em Mateus 24, as guerras vão aumentar. Tivemos 2 grandes guerras mundiais, mas ainda vai aumentar. E ninguém vai acabar com essas guerras efetivamente. Pode acabar um aqui, mas começa outra ali. E as nações vão se degladiando. Quando o Senhor Jesus vier, Ele vai estabelecer uma paz tal que as nações não vão mais guerrear. Elas vão trabalhar, elas vão plantar, elas vão ter alegria. E de Jerusalém vai ser pregada a mensagem de Deus. Isso certamente vai acontecer num futuro, ainda não aconteceu. Isso aqui ainda não vimos, mas só acontecerá quando da volta do Senhor Jesus Cristo. Entendemos até que isso acontecerá no reino milenar. Então o que está sendo dito em Isaías 9, verso 5, é isso. A guerra vai cessar. No atual momento de Isaías, para o remanescente fiel que vai ser preservado e cuidado. Por quê? Porque o Senhor é a esperança deles. Porque eles terão alegria. O Senhor é a alegria deles. Entende? E num futuro distante, todo o planeta vai viver na ausência de guerra. Porque Jesus estará aqui. A gente lê um pouco sobre isso, principalmente na ausência, não só na ausência de guerra, mas também no nosso relacionamento com Deus, lá em Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Temos paz com Deus, não tem condenação. Por quê? Porque Jesus, que é a luz, nos redimiu, estabeleceu paz entre nós e o Senhor, o Pai. Olha Romanos 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, o Senhor Jesus, Ele estabeleceu um relacionamento pacífico com Deus, entende? Se você não é crente em Jesus, mesmo que você fale, você não tem um relacionamento pacífico com Deus. A Bíblia diz que se você não creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, você é inimigo de Deus. Sou não, pastor. A Bíblia diz que você é, não sou eu. Então você tem que se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Senão, você não está num relacionamento de paz com Deus. Eu não estou dizendo que você tem que ser membro da Igreja Batista Manancial. Não, você pode ser membro de outra igreja. Eu não estou dizendo que você tem que ser de uma denominação evangélica específica. Não estou falando disso. Estou dizendo que você tem que se arrepender dos pecados e crer em Jesus para ter um relacionamento de paz com Deus. O remanescente fiel da época de Isaías cria, e por isso que ia ter paz no meio da guerra, porque era o povo de Deus. A outra parte do chamado povo de Deus estava incrédulo, vivendo na idolatria. O próprio rei, o sumo sacerdote, todos estavam perdidos nos seus pecados. Resultado, iam sofrer a guerra. A alegria do povo é a paz com Deus. Paz aqui na terra, mesmo no meio das dificuldades. Alegria no meio das dificuldades, mas também paz e alegria na vida eterna. E o último argumento de Isaías é que a esperança e a alegria, elas estão no Messias. Esperança e alegria estão em Jesus. Foi o Senhor Jesus Cristo que trouxe isso para nós e para toda a humanidade. Sem Jesus não há esperança e não há alegria. O discurso que a gente ouve hoje no mundo, não só hoje, já há décadas, é que a humanidade ela vai ser vitoriosa, é que a humanidade ela consegue estabelecer a paz. A sociedade humana, com seus próprios esforços,
vai conseguir trazer bondade, generosidade e vai resolver as mazelas que existem no mundo. Isso é ingenuidade. Isso não vai acontecer. Mesmo com o desenvolvimento tecnológico, isso não vai acontecer. Mesmo com políticas públicas, que deve existir de alguma forma, isso não vai acontecer. Mesmo que alguma coisa melhore ali, aparentemente, em outro canto vai estar muito pior. E as coisas vão acontecendo assim. Mesmo com a aparente civilização, o mundo não está melhorando. A fome não está diminuindo. As guerras não estão se acabando. As pessoas não estão mais sensíveis. Não estão. Isso é ilusão. A gente pensa que está, mas não está. Só o Senhor Jesus vai trazer paz, alegria, esperança para toda a humanidade. Aqueles, obviamente, que creram no nome de Jesus. Veja que essa mensagem, ela é uma mensagem para as nações. Esse texto é um texto profético para Israel, para Judá, mas também para a Síria, também para a Assíria, e nós vamos observar no final do capítulo 9 e o capítulo 10, que é para todas as nações. Mas olha Isaías 9, verso 6. Por quê? Porque nós teremos esperança e alegria. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A resposta está no menino que vai nascer. Esse menino é o Messias, é o Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, esse versículo se refere a um Deus que também é homem. Isso é novo, né? Eles não tinham esse... Novo sim. Desde de Gênesis a gente vê essa verdade, mas é novo no entendimento de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estão vivendo ali na eternidade passada, mas um deles vai nascer como um menino. Então isso estava se desenvolvendo na mente da nação de Israel ao longo dos séculos. Lá em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher. Aqui é Deus falando com a serpente, Satanás. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. A mulher que vai gerar toda a humanidade, digamos assim. A mulher que representa a humanidade. Entre a tua descendência, a descendência da serpente, que não são cobrinhas, certo? Só para deixar claro, são os filhos do diabo. São aqueles que não creem em Deus, são descendência da serpente, certo? Entre a tua descendência, Satanás, e o seu descendente, o descendente da mulher, sua descendência, filhos do diabo, seu descendente, o filho de uma mulher. Entende o contraste? Então vai haver inimizade, não há acordo entre aqueles que querem seguir as trevas e o descendente desta mulher, que é Deus. Como é que eu sei que ele é Deus? Este descendente te ferirá a cabeça, ó Satanás. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. É isso que está sendo profetizado aqui, em Gênesis 3,15, logo após o pecado. Então, este descendente te ferirá a cabeça, a Satanás. E tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Aqui já se tinha um entendimento que o Senhor, que é Deus, de alguma forma, eles não sabiam ligar todos os fatos aqui, que como nós sabemos, por causa da Bíblia, nós temos toda a revelação, eles tinham só esse versículo, quer dizer, na época só a oralidade mesmo, da revelação de Deus aqui, mas a verdade é que este descendente de uma mulher teria o poder de destruir Satanás, de condenar Satanás. Só Deus pode fazer essas coisas. Então já tinha na mente que é um Deus e que é um homem, que é o Messias. Em Isaías 7,14, tem muitos outros versículos que eu poderia trazer, mas só pegando o nosso contexto imediato, Isaías 7,14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco, e vai nascer de uma mulher, como diz lá em Gênesis 3,15, ele é Deus, mas ele é homem. E novamente aqui no capítulo 9, versículo 6, nós lemos, um menino vos nasceu, e um filho se nos deu. Deus homem,
vai vir. Essa era a esperança messiânica. E ele veio, né? Séculos depois nasceu o Senhor Jesus Cristo, mas infelizmente grande parte de Israel, a esmagadora parte da nação, não creu em Jesus como cumprimento desta e de outras profecias. Por isso que Jesus foi honrado por quem no seu nascimento? Pastores, né? Um povo simples, pastoreando ali o campo, foram lá honrar o nascimento do Messias. Quem mais? Os anjos, uma honra mais gloriosa e merecida a Deus, nascendo ali como homem, e também os representantes dos crentes do Oriente Extremo, da Mesopotâmia, que vieram, provavelmente convertidos do período da época de Daniel, do profeta Ezequiel, vieram para poder honrar o Messias, porque eles estavam esperando o Messias. Eles, a partir da influência tanto de Daniel como de Ezequiel e outros profetas da época do cativeiro e até pós-cativeiro, eles, lendo as Escrituras, entenderam, né, quem era o Messias e que eles deveriam honrar o Messias. Mas outra expressão aqui de Isaías 9,6, o governo estará sobre seus ombros. O Messias, esse menino, ele vai ser um rei, ele vai ser um governante, ele vai ser um monarca poderoso, porque também é Deus. Esse rei vai estabelecer justiça e paz no mundo. É Jesus quem vai estabelecer justiça e paz no mundo. Não é o presidente da República Federativa do Brasil que vai ser eleito aí nos próximos anos. Ele não vai estabelecer justiça e paz nem no nosso país. Que visão pessimista, né? Mas é a verdade. E nem no mundo. É Jesus. Então não coloque a sua fé no homem. Não coloque, não brigue por um homem. Não se meta nisso. Vote com consciência, aquele que você acha que vai minimamente fazer qualquer coisa que dê certo, mas coloque a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai trazer paz e justiça. Por quê? Porque sobre os ombros do menino está um governo, ele vai governar e dominar. Em Isaías 11, do 1 ao 4, diz que ele julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade, igualdade, a favor dos mansos da terra, mas ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isaías 11, eu li do verso 4 ao verso 5 aqui. Isaías 11:10 também fala, diz assim: acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos. A raiz de Jessé se refere ao Messias, né? É o descendente de Jessé, o filho de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo. Pendão dos povos, uma bandeira, um emblema, um símbolo. Então, o Senhor Jesus Cristo vai governar os povos. Mas o versículo que você deve marcar na sua Bíblia é Daniel 7, verso 13, que fala do Messias governando todas as nações como um monarca e um rei. Daniel 7, verso 13 diz assim: Daniel estava tendo visões. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E é por isso que Jesus é chamado de o Filho do Homem no Novo Testamento, em referência a esta visão do profeta Daniel. Ele vai receber o reino, o governo, e é um reino que não será destruído. Jesus, esse menino que vai nascer, que é a luz, a esperança e a alegria daquele remanescente fiel da época de Isaías, é o Messias que vai governar todo este planeta, todas as nações, com o seu cetro de ferro. Mas também fala do nome, o nome do Messias. Olha, lendo aí novamente Isaías 9, verso 6, e o seu nome será. O nome do Messias não pode ser um nome simples. Não estamos falando do nome Jesus,
mas estamos falando de tudo que está envolto no nome de Deus. Normalmente, quando você conclui o seminário, uma das perguntas que é feita no exame doutrinário, que é um exame oral, que dura de 3 a 4 horas aproximadamente, uma das perguntas é: defina Deus. Diga aí, quem é Deus? E essa é uma das perguntas mais difíceis. Como é que você vai definir Deus? Não é verdade? Mas uma tentativa de responder essa pergunta é você falar dos atributos de Deus. Aqui é uma tentativa de falar do nome do Messias. Qual o nome do Messias? Ele é maravilhoso. A expressão maravilhoso indica aqui o caráter divino, ilimitado, infinito, incompreensível de quem é Jesus. O Senhor Jesus, que é Deus, ele tem um caráter ilimitado, por isso que é dito que ele é maravilhoso. Vai nascer um menino, ele vai governar, ele será um rei todo-poderoso, vai governar todas as nações da terra. Ele é Deus, ele é maravilhoso. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 13, fala um pouco da maravilha do que é o Senhor Jesus Cristo. Diz assim, 1 Timóteo 6,13: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano. E aqui ele começa, né? Veja, a glória do Senhor Jesus Cristo vai ser manifesta. Não foi na primeira vinda, mesmo com todo o poder, todos os milagres, aquilo ali ainda era muito pequeno para manifestar toda a glória do Senhor Jesus Cristo. Ela vai ser manifesta até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, voltando aqui para o versículo 15, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. Estamos falando muito sobre luz, né? A luz que é este menino, que vai vir no meio das trevas. É uma luz inacessível. Ninguém tem acesso a essa luz, a não ser que a luz que é Jesus queira brilhar na sua vida. É Jesus que nos escolhe. É Jesus que abre a nossa mente. É Jesus que preenche o nosso coração. Essa obra sobrenatural é feita pelo Senhor Jesus Cristo, obviamente, através do poder do Espírito Santo de Deus que age sobre nós. Mas Jesus é uma luz inacessível, uma luz inatingível, uma luz que nós não temos condição de chegar lá. Ele é maravilhoso, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Jesus, na sua expressão como ele é hoje, como ele se revelou lá no Apocalipse capítulo 1, mesmo homem e ressurreto, ele é esta luz inacessível, tamanho do poder do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui tenta explicar essa palavra maravilhoso. Esse menino que vai nascer não é qualquer menino, ele é Deus, ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, do Salvador. Ele é maravilhoso. Mas sobre o nome do Messias, ele é conselheiro porque ele tem a sabedoria para governar. Ele tem todos os conselhos, ele é onisciente sobre todas as coisas. Isaías 11, verso 1 e 2 fala disso. Do tronco de Jessé sairá um rebento, das raízes e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então Jesus tem esse Espírito de sabedoria, ele conhece todas as coisas, é Deus Todo-Poderoso e onisciente, por isso ele é conselheiro. Mas o Messias, por ser um rei e um governante, ele também é um Deus forte. E eu vou deixar essa parte
do nome de Deus para outro domingo, porque o fato de dizer que Deus, Ele é Deus forte, significa que Ele é um Deus guerreiro. A palavra aqui é um Deus guerreiro ou um Deus herói, não é só forte. A tradução aqui é porque na cultura ocidental nós temos problema de ver Jesus como alguém guerreiro. Lembra do Senhor Jesus Cristo expulsando os cambistas do templo? Jesus foi bruto, Jesus puxou o chicote, Jesus derrubou as bancas de venda, Jesus chicoteou alguns ali, manso e humilde de coração. Sim, manso e humilde para receber o pecador. Mas contra o pecado, Jesus é severo e rígido. Nós não podemos escolher o Messias que nós queremos. Nós temos que entender o Messias que está na Bíblia. O Messias, ele é um Deus forte, um Deus... A turma do som corta, o pastor quando passa de 8 horas, eu já entendi a estratégia, a corta que está na hora de terminar. Mas a ideia, para a gente realmente encerrar, é que nós queremos um Jesus da paz, um Jesus light, um Jesus tranquilo, porque é da nossa época. No século I, eles queriam um Jesus guerreiro para libertá-los de Roma. Eles não viam Jesus, o Messias, como um servo sofredor. Hoje é o contrário. Os crentes da modernidade querem um Jesus da paz, tranquilo, que entende tudo, só amor, aquela coisa toda. E esquece que Jesus é tudo isso e muito mais, mas também é um Deus forte, é um Deus guerreiro. E nós vamos ver esse aspecto do nome do Senhor Jesus, em outro domingo. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos ajude a termos a nossa alegria, a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Pai amado, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abençoa, porque o Senhor nos fortalece. Obrigado, ó Pai, pela Tua graça e misericórdia. Só temos que Te agradecer, porque o Senhor é tão bom para conosco. O Senhor, como lemos em Isaías 7, 8 e agora o capítulo 9, tem um profundo amor pelo remanescente fiel. Aqueles crentes fiéis, naquela época, mesmo no meio da guerra, teriam paz, esperança e alegria. Assim o Senhor fez com o remanescente fiel ao longo das épocas da história da humanidade. E, pela Tua graça, hoje nós fazemos parte deste remanescente fiel. Não só nós da Igreja Batista Manancial, Pai amado, mas todos os crentes em Jesus que se mantêm fiéis a Ti e a Tua palavra. Capacita-nos a confiarmos em Ti, a termos fé no Senhor, entendendo que o Senhor Jesus Cristo é a razão da nossa esperança e da nossa alegria nesta terra e no porvir. É o que Te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana. Temos um tempo de oração silenciosa agora, você pode orar um pouco mais e conversar com o Senhor nosso Deus. Uma boa noite e até breve.